Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022, sábado, 13 horas. Uma tarde nublada, sem chuva. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion, que astrônomo, ocupado na solidão de seu observatório astronômico, aprendeu a importância das anotações, a importância da lealdade para com os fatos que acontecem sob a lente do seu telescópio. Fatos estes que muitas das vezes são observados apenas por um observador. Movimentos de bólides, cometas, intercorrências, anomalias, enfim, normalmente se tem o tempo suficiente de informar outros astrônomos para que dirijam a lente dos seus telescópios através de telégrafos. Hoje em dia, 2022, é até difícil falar nisso, porque tudo é instantâneo e as imagens são instantâneas por qualquer parte do mundo. Mas na época, 200 anos atrás, mal se tinha o recurso da fotografia. E o telégrafo no seu início, a telefonia no seu início. Então tudo dependia da lealdade, da seriedade do observador. Tudo ali era sobre palavra de honra, anotações, cálculos, pessoas que realmente tinham que saber do que estava falando, tinha que ser um profundo conhecedor do objeto de sua atenção, além do que a própria lealdade, em relação ao que se fazia, ao que se empenhava. Nós temos que lembrar que era uma época onde o materialismo campeava, onde, por outro lado, o dogmatismo religioso também campeava, a ignorância, o desconhecimento, a falta de informação, o isolamento social, enfim, era um trabalho missionário de qualquer pesquisador, tanto materialista como espiritualista, a pessoa na intimidade de seu mundo íntimo, buscar o novo, porque nós temos que lembrar, quando a gente fala sobre o materialismo, nós temos que lembrar a maneira com que a religiosidade tratou os livres pensadores. Então foi uma maneira de se libertar desta corrente, que impedia as pessoas de se empenharem em novas descobertas. Então foi muito importante esse movimento de libertação da ciência e até mesmo a princípio, por um processo de ateísmo, de ausência total de espiritualidade, porque foi assim que a ciência caminhou, embora distante da parte espiritual. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: se nós estamos nos referindo a um fenômeno astrológico, astronômico, galáctico, vamos dizer assim, em relação aos fenômenos astronômicos, as coisas são o que se vê em qualquer tempo, em qualquer época. E como as coisas vão se desenvolvendo, como as coisas vão sendo descobertas, vai se compreendendo pouco a pouco. Mas a semelhança como este sol cósmico que nos ilumina todos os dias, pacientemente,
e que nos possibilita, inclusive, estar vivos, porque se não fosse o sol, nós não estaríamos aqui no presente momento. Da mesma forma, é o ar que respiramos, né? Da mesma forma, é a gravitação que nos mantém seguros, a estabilidade do chão da Terra. E da mesma forma, é a presença, é o exultar, né? A apresentação dos fenômenos psíquicos, principalmente nesta época em que Camille Flammarion, Ernesto Lozano, Hippolyte Léon Denis Prévailles, Alexandre Aksakov e tantos outros fizeram esses estudos, os fenômenos pipocaram por todo lado. E nesse particular do trabalho de Camille Flammarion, quando ele apresenta a morte e seu mistério, ele fala a respeito da manifestação de fantasmas divinos, enquanto o indivíduo goza de perfeita saúde, estão no seu dia a dia e, por motivos a serem apurados, o indivíduo se desdobra, é como se ele utiliza o termo duplo. Então, o duplo do corpo físico, o duplo, então há dois corpos, vamos dizer assim, né? Esse corpo e mais um corpo aqui do lado, que se manifesta à distância, às vezes de uma maneira sutil, às vezes de uma maneira mais ostensiva. E o destinatário, quer dizer, aquela pessoa que é o motivo da atenção, da preocupação, do pensamento do vivente, recebe através da mente ou através de efeitos visuais ou efeitos materiais mesmo, sino que toca, quadro que se movimenta, objeto que cai, mesa que racha, mesa que parte, o hálito do fantasma do vivo, o hálito do fantasma do vivente, que, exarado enquanto conversa, chega às narinas. Barulhos de armas de fogo sem que a arma esteja presente, aonde esse barulho é ouvido a grande distância, o cheiro de pólvora sem a fumaça que invade o ambiente. Às vezes a pessoa até tem que abrir as janelas, as portas, para que aquele cheiro saia dali. Enfim, um vivente, indivíduos matriculados na escola da Terra, vivendo com esse corpito, manifestando o seu duplo, gozando de perfeita saúde. Em outros momentos, como esse segundo volume aqui, é a morte, seu mistério, volume 2, durante a morte. Ou seja, indivíduos agonizantes, doentes, próximos à desencarnação, que também se manifestam. Então ele oferece 2 volumes. O primeiro para aquelas pessoas que estão vivas, bem vivas. O segundo para os agonizantes, mas que estão vivos, estão com o corpo físico. E um terceiro volume para os fantasmas dos mortos, ou seja, daqueles que estão vivos e bem vivos, fora do corpo. Fazendo um paralelo, Alexandre Aksakov, um psiquista russo, ele estuda os mesmos fenômenos, escreve um tomo, né, um volume de quase 500 folhas. Alexandre Aksakov diz que a correspondência, que o arquivo pessoal dele tem tanto material que o primeiro volume de 400 páginas poderia ter 4.000. Esse volume de 362 páginas poderia ter 3.620. E o terceiro volume, mesma coisa. Alexandre Aksakov também coletou muitos casos. Ele junta em quase 500 folhas material semelhante ao de Camille Flammarion. E ele tem por objetivo saber se esses fantasmas dos vivos com o corpo físico e se os fantasmas dos mortos, que estão mais vivos ainda, porém sem corpo físico, qual a relação entre eles? Quando um fenômeno é espírita, porque a época também é de Allan Kardec, em que esses fenômenos acontecem,
Esses fenômenos são espíritas, esses fenômenos são anímicos, ou seja, da própria alma do vivente, porque o fenômeno ninguém negava. Haviam sociedades de estudos psíquicos, sociedades de pesquisadores ateus e espiritualistas, que se associavam para estudar os fenômenos. Ninguém negava o fenômeno, mas, no entanto, então eram registrados nos anais das ciências psíquicas, anais das ciências, ou seja, os tomos, os volumes, as revistas periódicas, os arquivos próprios daquele instituto que registravam. Mais uma vez, nós temos que lembrar que esta época e as pessoas a que nós estamos referindo eram barões, duques, príncipes, duquesas, pessoas muito intelectualizadas, honradas, reconhecidas cientificamente no campo em que eles atuaram, no campo da astronomia, no campo da medicina, no campo das ciências físicas, no campo, por exemplo, Albert de Rochas era um comandante militar à época, no campo de todos os conhecimentos. Essas pessoas se interessavam pelo psiquismo humano. Inclusive, nesta época, está ali o estudo de Mesmer, ou seja, do magnetismo, utilizado por Pasteur e pelos seus seguidores para estudar a mente humana. Então, o que é a psique? A psique é a ação do ser pensante, é a ação da mente. O que é a hipnose? É uma mente mais treinada agindo sobre uma mente mais débil, mais sensível, não tão acostumada ao autodomínio. Então, uma mente mais segura, mais firme, com palavras determinantes, faz com que aquela mente se abra, né? Então, aí aparece o que? O inconsciente. Nós temos que lembrar que Freud era ateu. Freud era ateu, né? E tanto é que ele depois se desentendeu com um dos seus seguidores, que desenvolveu mais ainda esse campo da psique. Mas, de qualquer maneira, ambos estavam estudando o mesmo assunto. O objetivo de Camille Flammarion é mostrar fatos, fatos, fatos e fatos. A semelhança do que ele faz no seu observatório astronômico. Presenciou uma anomalia celeste, presenciou alguma coisa normal que está acontecendo. Ele vai e anota e o tempo se encarrega de desdobrar aquela informação. Alexandre Aksakov, né, no seu estudo, ele comenta que sempre há necessidade de que o fantasma do vivo, encarnado na Terra, participe da manifestação do fantasma do morto, nos fenômenos anímicos, e que, aliás, nos fenômenos espíritas, porque vamos considerar que um fenômeno que aconteceu, a princípio se vê que é um indivíduo que não está com o corpo físico há muito tempo, o indivíduo está desencarnado há 10 anos, 20 anos, 50 anos, e ele se manifestou, sou eu, né? Sou eu. E aquele fenômeno, para ocorrer, houve necessidade da manifestação, da presença, da interferência do organismo e da psique de um fantasma de vivo, de um indivíduo que está matriculado na escola da Terra, está aqui ainda no chão da Terra. E os fenômenos anímicos, que são os chamados hoje fenômenos paranormais, por mais independentes que sejam, por mais que se pareça que é aquela pessoa que está fazendo, a necessidade do fantasma, do morto, a necessidade da interferência do indivíduo que perdeu o corpo físico e continua vivo. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de fantasmas, de espíritos, de pessoas
que estão vivendo a realidade permanente da vida, porque o que é temporário é o quê? É esse corpito, é esse corpo físico, é a roupinha. A vida permanente nossa é a vida fora da matéria. Certamente, nós temos um processo evolucionário junto ao qual esse corpo é necessário por milênios. Quantas e quantas oportunidades nós vestiremos roupas diferentes. Mas haverá um momento em que a realidade permanente nossa será a realidade fora da matéria, né? Vários pensamentos aqui, vários pensadores são apontados por Camille Flammarion, então nós vamos rememorar nos capítulos anteriores aquelas frases que caracterizam o capítulo. Tenhamos olhos para ver. Tenhamos espírito para julgar. A necessidade dos olhos de ver, mas a necessidade da intelectude, do desprendimento de nossos preconceitos, de nossos projetos pretéritos, para observar o fato com olhos de ver, para poder julgá-los corretamente. Uma frase interessante de Poincaré é o seguinte: a negação de toda metafísica também é uma metafísica. E é isto justamente que chamo de metafísica moderna. Que é negar a parte espiritual, isso também é uma metafísica, né? É uma maneira de se ver. A semelhança do que hoje, 2022, fevereiro, o ateísmo ganhou cidadania de religião. Cidadania de religião. Então, quando o indivíduo fala assim, qual a sua religião? Qual a sua maneira de pensar a respeito das coisas espirituais? Não tenho religião, sou ateu. Pesquisem. Sou ateu, então você tem uma religião. O ateísmo. O ateísmo é uma religião. É uma maneira de se ver a vida, né? Se você acredita que a Terra, metafisicamente falando, ou seja, dentro de um critério religioso, dogmático, está sobre uma tartaruga, sobre um elefante, sobre um tamanduá-bandeira, sobre um cavalo, são maneiras diferentes de se ver, né? Qual a segurança que tem o que diz que a Terra caminha no espaço sobre uma tartaruga, sobre um cavalo, sobre um tamanduá-bandeira? Que diferença que faz? Não, quem está certo sou eu, quem está certo é você. Então, é justamente nesse sentido que nós nos entravamos no progresso. Pode-se pensar o que quer, acreditar no que quer, mas temos que ter a mente aberta, né? Hoje em dia, nós temos o que? A física quântica. O que é a física quântica? A física quântica é quando você entende que em cada objeto material que você tocar, né? Ó, tá aqui, um pedaço de tecido, outro pedaço de tecido, um cabelo, o ar e o corpo físico. Se você levar a lente da microscopia e for mergulhando no infinitamente pequeno, você tem o quê? O átomo. O átomo, a princípio, foi uma maneira filosófica, teórica de explicar que é a parte indivisível da matéria. Então o átomo depois vai se organizando e compondo moléculas, e essas moléculas diferentes vão compondo os diferentes, né, estados da matéria. Mas se a gente mergulhar um tanto mais no átomo, nós teremos o quê? Prótons, nêutrons, elétrons. Teremos partículas antimatéria, teremos bóson de Higgs, teremos, mergulhando um tanto mais, supercordas, né?
mergulhando um tanto mais, teremos vibrações. E aí, quando sai da partícula atômica, nós entramos na física quântica, no mundo dos movimentos, no mundo das energias, das vibrações. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Nesse processo de estudar essas vibrações, de saber da interação que tem essas vibrações no dia a dia nosso, a gente compreende a maioria desses fenômenos. Compreende a maioria, não todos. Por quê? Sempre, por mais que se conheça, sempre há algo que se descobrir, né? No oráculo de Delfos tem um pensamento: conhece-te a ti mesmo. Então nós estamos só rememorando alguns conceitos que prefaciam, que iniciam os capítulos. Alfred Russel Wallace fala o seguinte: a palavra sobrenatural aplicada a um fato, a palavra sobrenatural aplicada a um fato é um absurdo. Marco Aurélio diz o seguinte: rejeita a opinião banal e salvar-te-ás. Francisco Bacon fala o seguinte: devemos examinar tudo sem opinião preconcebida. Sem opinião preconcebida e com mais severo método. Devemos examinar tudo sem opinião preconcebida e com um método mais severo. Huxley, Huxley, fala o seguinte: as possibilidades da natureza são infinitas. As possibilidades da natureza são infinitas. Laplace. O que sabemos pouco é o que ignoramos muito, repetindo. Laplace. O que sabemos pouco é o que ignoramos muito. Bom, então nós estamos no capítulo 9, aonde da obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 2, tratando da aparição de fantasmas de moribundos. No capítulo 9, nós vamos falar sobre mortes anunciadas por barulhos, por pancadas e por inexplicáveis ruídos, por fenômenos físicos. Da obra Universo e Dinamismo, tem uma frase ainda: a gravitação no mundo astronômico, a eletricidade no mundo físico, o princípio vital no mundo vivo, o espírito no mundo psíquico regem o universo. O universo é dinamismo. A página 245, uma série de casos que nós já lemos, Camille Flammarion continua o assunto da seguinte maneira: não nos parecerá tudo isso absurdo, ridículo, incrível? É o mesmo que Ptolomeu pensava da hipótese do movimento da Terra. Soberanamente risível. Quer dizer, Ptolomeu ria da possibilidade da Terra estar movimentando. É também o efeito produzido pelas patas agitadas das rãs de Galvani. Esclarecendo, Galvani fez uma experiência. Pegou várias rãs, cortou-as da cintura para baixo, então ficou só essa parte, daqui para baixo, só as perninhas. Passou um arame em todas elas e colocou como se fossem roupas ao sol para secar. Então, estava lá aquele fio metálico, né? Fio de cobre, fio galvanizado, sei lá, unindo aquele monte de rãs partida da cintura para baixo lá. E, curiosamente, sob a ação da luz do sol, sob o calor da luz solar, as perninhas das rãs começavam
a se agitar. Então o magnetismo do Sol fazia com que, através daquele fio metálico, havia-se energia, eletricidade, para que se suprisse a ausência da eletricidade que estava faltando naquela parte da rã que foi subtraída da mesma. Então as rãzinhas ficavam dançando no varal lá, tendo apenas a parte de baixo expostas ao sol. Isso passou a ser chamado a dança das rãs e foi muito ridicularizado. As pessoas não entendiam, ele precisou apresentar, né? Galvani precisou apresentar toda a sua teoria a respeito da eletricidade no corpo humano para que as pessoas compreendessem o porquê que é que as rãs estavam dançando. E a gente já citou anteriormente que a semelhança do que acontece hoje, em relação, hoje que eu falo, na época do Camille Flammarion e de seus contemporâneos, como hoje, inclusive. As pessoas zombam dos fenômenos psíquicos, zombam dos assuntos relacionados à física quântica, à espiritualidade, porque não compreendem. Os cientistas, à época de Galvani, zombavam um dos outros. A pessoa vinha, apresentava uma informação do tipo, há alguma coisa que contamina a pessoa. Eu sugiro que... Filho, você está fazendo barulho, tira daqui. Põe de lá, que está fazendo barulho, está me atrapalhando. Você tira? Põe para lá. Bernardo, você está fazendo barulho, está me atrapalhando. Eu tenho um netinho de 6 anos. Toda vez que eu estou gravando, ele e a irmãzinha dele parece que escolhe a hora de fazer barulho. Então, Inácio Senevais, ele tinha acesso ao hospital, que me parece era como se fosse um médico, e ele observou que as pessoas, uma senhora ia para o hospital para ganhar um filho, e geralmente saía morta de lá. Por que que estava acontecendo? Uma parteira tinha mais sucesso em casa com o parto, apesar de toda a limitação, de toda a dificuldade que ela tinha, uma atividade empírica, né? Ela tinha mais sucesso do que os médicos nos hospitais. Ele observou isso e começou a observar como é que era a rotina dos hospitais. A rotina era o seguinte: os médicos se orgulhavam de ter o corpo todo coberto de sangue. Então, se olhava, parecia um açougueiro que acabou de receber a carne, está com o corpo todo coberto de sangue. Bernardo, não deixa fazer barulho não, você está fazendo muito barulho. Tudo que você está fazendo está atrapalhando o vovô. E está gravando, como fica? Ontem você fez isso. Eu prometi ignorar, né, deixar para lá, mas é interessante e bacana, né? Então, Inácio Senevais, ele pensou e falou: poxa, existe alguma coisa que está no corpo de alguém doente que passa para o outro. Ele observou isso e ele comentou com seus pares. Ele disse que as pessoas precisariam lavar as mãos, trocar a roupa, de preferência usar a roupa branca para que se percebesse qualquer sujeirinha. Qual foi a reação dos seus pares? Chamaram-no de louco e se ocuparam em, por motivos que só a eles pertencem, colocá-lo no hospital psiquiátrico. Tem filmes até sobre isso. E aconteceu o seguinte, como eles estavam... só para maior clareza. O necrotério ficava junto com o atendimento das pessoas que estavam aí. Então imagina uma mãe que estava tendo um filho, quer dizer, ela não estava nem doente, ela estava tendo um filho. Um tapume, uma divisória, como se fosse uma cortina, como se fosse um pedaço de madeira, separava o necrotério do atendimento. O médico que atendia uma necrópsia saía de lá e ia atender uma parturiente. Então era muito comum.
uma mulher acabou de morrer de infecção puerperal. A infecção que só ocorre numa pessoa que acabou de dar à luz a uma criança. Por que ela morreu? Ninguém sabia. Mas ele estava lá, não lavava a mão, ia lá atender a pessoa que ia dar à luz a uma criança. Ele passava a infecção. Então, Inácio Senevais falou o seguinte: vocês vão me internar no hospital psiquiátrico. Ah, tá. Olha, gente, é o seguinte, ó, eu vou morrer de infecção puerperal. Aí ficou constatado, realmente o homem era louco, porque a infecção puerperal é a infecção decorrente de uma mulher que acabou de dar à luz. Como que um homem pode dar à luz a alguém e ainda morrer de infecção puerperal? É louco, né? Vamos internar. Então os enfermeiros vieram para pegá-lo. O que ele fez? Ele pegou um bisturi, cortou o pulso, enfiou dentro da vagina, ou esfregou na vagina de uma defunta, né? Uma senhora que acabou de morrer por infecção puerperal. Foi jogado numa cela lá, e no período próprio, né, que acontece uma infecção puerperal, 24 horas ou um pouquinho mais, ele morreu com todos os sintomas de infecção puerperal. Então, como que um homem, depois de se cortar no pulso, passar na vagina de uma mulher que morreu de infecção puerperal, poderia ter os mesmos sintomas que a mulher que morreu de infecção puerperal passou, até chegar ao óbito, né? E com isso, Louis Pasteur, atento a esta ocorrência com Inácio Senevais, ele, químico, desenvolveu sabonete para limpar alguma coisa que ninguém vê, mas que está ali. Também pediu para que as pessoas usassem branco e quase passou apertado, igual Inácio Senevais. Agora, alguém, que tudo acontece ao mesmo tempo, descobre que se pegar a córnea de um olho de boi, porque o microscópio, nós temos que lembrar o seguinte: o telescópio é o contrário do microscópio. O que é o telescópio? É uma lente cuja curvatura faz com que aquilo que vem de muito longe se torne pequeno o suficiente para caber dentro da retina do olho do observador. E se você olhar ao contrário, olhar da parte de cima do telescópio para baixo, você faz com que o infinitamente se torne grande. Então, o telescópio e o microscópio é um processo invertido de lentes. Mas faltava, então o microscópio, praticamente, devido ao uso de lentes, né, porque sempre se teve lentes, mas a que proporção essas lentes devem ir para enxergar cada vez mais? E aí está, né, o trabalho das pessoas que lidam com a óptica. Mas o mais interessante foi o seguinte: quando alguém teve a ideia de pegar o olho de boi, porque para que você observe um caldo de cultura, um conjunto vivo sob a lente do microscópio, então nós temos que pensar o seguinte: como que era o microscópio? Era um telescópio virado ao contrário. Ou seja, o infinitamente pequeno chega ao olho do observador maior, né? O quanto maior? Aí é tecnologia. Mas como que eu faço? Porque se eu pegar qualquer coisa, colocar debaixo do microscópio, eu preciso de luz para enxergar. E essa luz que vinha a princípio do sol, né, através de espelhos, caía ali para que eu pudesse enxergar, porque a gente enxerga porque a retina recebe a luz. A luz batia no infinitamente pequeno e chegava ao olho do observador. Se tinha cepas secas. E aí uma pessoa mais para frente descobriu-se a lâmina e lamínula. Lâmina é uma lâmina de vidro maior e lamínula uma lâmina de vidro um tantinho menor. Essas duas continham dentro de si temporariamente, né, porque vai indo também essa luz que a gente se referiu, acaba secando aquele campo de estudo. Isso nós estamos falando da tecnologia da época. Hoje nós temos outros recursos. Mas começou a se usar a córnea do olho de boi. Então pegou o olho de boi, que se viu de lamínula. Então tem uma lâmina onde a luz vai chegar por baixo, geralmente, né?
e por transparência joga aquela imagem no olho do observador. Mas como é que faz para segurar esse material ali? Se usou a princípio a corda do olho do boi. Foi a melhor descoberta que se teve quando começou a observação do infinitamente pequeno. Bom, o que a gente disse agora há pouco? Que Galvani passou por ridículo quando apresentou a dança das trans, que ele não está preocupado com dança, ele queria falar da eletricidade que acontece dentro do sistema nervoso, demonstrando isso na RAM, mas isso acontece no nosso sistema nervoso, né? Há uma eletricidade. O nosso cérebro ocorre verdadeiras tempestades elétricas durante a ação dos neurônios. E alguém então falou, poxa, consegui. Pegou uma cepa, um material pútrido e pôs ali o olho de boi. O olho de boi que eu falo, só a corda, né? A lâmina, quer dizer, já tinha-se o equipamento, o microscópio, que aumentava 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, o máximo para a época. Tinha-se aquela cepa, né? Aquela quantidade de seres vivos ali, e isso foi colocado numa assembleia de intelectuais. Isso está nos anais desses pesquisadores, que está esse material aí. Não sei se foi César Lombroso que que recolheu esse material para explicar o quanto as pessoas eram intelectuais, quer dizer, eles entendiam no campo dele, dava palpite naquilo que ninguém entendia, porque eram conceitos novos. Tinha que se dar espaço à pessoa apresentar a teoria dele, mas a pessoa passava por ridículo. E com isto, cada um deu uma opinião. O mais sábio, naquela oportunidade, disse o seguinte: eu estou vendo, mas não acredito. Olha a frase. Um intelectual, pertencente à academia dos intelectuais lá, isso na academia ainda, lá no grupo da reunião dos intelectuais. Eu estou vendo, mas não acredito. Como é possível um homem de ciência em outra área, né, que conhece bem outra área, tanto é que ele está ali, faz parte daquela sociedade de pensadores, dizer que vê, mas não acredita? E na época, então, o que a igreja dizia sobre a doença? Manifestação do demônio, né? Então a gente está falando, o próprio Einstein, ele apresentou a teoria dele a respeito da relatividade universal e ele não explicou, ele deixou por conta das pessoas entenderem aquilo, e não foi possível. Houve necessidade de que ele fosse chamado junto aos intelectuais da época e ele próprio explicar. Com isso as pessoas passaram a entender, né? Mas a física quântica, até hoje, existe uma resistência muito grande em relação à sua maneira de explicar a vida. Não nos parecerá tudo isso absurdo, ridículo, incrível? É o mesmo que Ptolomeu pensava da hipótese do movimento da Terra, soberanamente risível. É também o efeito produzido pelas patas agitadas das rãs de Galvani. Veremos ainda muitos fenômenos, ou seja, zombaria, escárnio, dos pseudo-intelectuais que entendem da área dele. Temos que enobrecê-los e descobrir, mas dar palpite naquilo que eles não entendem é apenas manifestação de orgulho ferido, né? A seguir, manifestação da morte por violenta rajada de vento é análoga que me assinalou o general Parmentier e que vem em primeiro lugar no capítulo 3º do meu livro O Desconhecido. Foi-me enviada por Budapeste em 1900 e textualmente transcrita. Caro irmão, se eu me permito escrever, porque esse nome, se eu me permito escrever-lhe com este nome, é porque me sinto irmão na ideia comum de fazermos das faculdades ainda ocultas da alma humana
creio que é meu dever informá-lo de um fenômeno pertencente à categoria daqueles que analisam. Meu pai estava doente, havia muitas semanas, com forte nevralgia que o debilitava de tal maneira que na sua idade de 75 anos a morte era muito para temer. Estávamos eu e minha mulher em estado de contínua expectação, quando, na noite de 4 para 5 de abril, fomos despertados em sobressalto por terrível rajada de vento que abriu com grande estrondo a janela no quarto, o qual tínhamos ouvido fechar à noite pela criada. Sentimos a corrente de ar entrando por debaixo da porta que separava os 2 quartos, que estava fechada. Tive de repente a sensação de que meu pai podia ter morrido. Acendi as luzes e vi que passaram alguns minutos das 3 horas. Não disse nada à minha esposa para não a sobressaltar em seu repouso. Mas quando no dia seguinte recebemos por telegrama a notícia fatal da morte de meu pai, minha mulher confessou-me que também tiveram, no momento do nosso despertar, sensação semelhante, mas mais positiva do que a minha, isto é, ao passo que eu pensava na possibilidade, ela tinha certeza. Acrescentarei ainda que a rajada de vento era de uma força excepcional. Quando chegamos ao lugar em que meu pai vivia, Francisco, na Hungria, 175 quilômetros daqui, em linha reta, um dos meus primeiros cuidados foi saber a hora em que ele morrera. A resposta: seu pai morreu alguns minutos depois das 3 horas. Não fui vítima de uma ilusão, sendo calmo, refletido por natureza, e estou, pela minha profissão de engenheiro eletricista, habituado a observar minuciosamente, a não ser apressado em minhas conclusões. Dou-lhe palavra que nada acrescentei ou omiti as circunstâncias que me parecem essenciais para o julgamento do fato e autorizo a publicar meu nome, a minha situação. Pode pedir informações a meu respeito ao senhor Desiré Corda, diretor do serviço elétrico da companhia de Fives Liras, Paris, Rua Cal Martin, e ao senhor Maurício Louvu, diretor do Observatório de Paris. Aceite, caro irmão, a expressão sincera da minha consideração mais profunda. Carta de número 988, Leopold Stark, Budapeste 2, Koivoas 34, Rua, Hungria. Segundo essa narrativa que publiquei inteiramente, o fato não pode deixar a menor dúvida em nosso espírito, ainda que seja absolutamente inexplicável para a nossa atual ciência. Juntamos materiais como Chobrahe para Kepler. Se tivéssemos apenas um caso único deste gênero, poderíamos, em rigor, contestarmos. Não, poderíamos, em rigor, contentar-nos com a suposição de uma rajada de vento que chegasse ao ponto fixado por coincidência fortuita. Mas há muitos outros e perfeitamente averiguados. A observação seguinte, não menos inegável, é do mesmo gênero. Numa carta que recebi em 1899 do Sr. Mário Mariaggi, havia 2 fatos a reger ou a reter na memória. Mencionei apenas um em O Desconhecido, página 116. O seguinte tem aqui o seu lugar. Meu chorado avô morto depois, homem de sólido espírito, raciocínio são, e dos menos inclinados a alucinações, contou-me bastante vezes, confiando em si, tendo ouvido bem, certificando-se por si mesmo, nunca fez a menor concessão, senão quando quiseram
insinuar-lhe no momento em que contava o caso pela 100ª vez, sem lhe mudar uma sílaba, que talvez, sem ele saber, fosse joguete de um sonho, ou logrado por sonolência. Cedo-lhe a palavra. Então, segundo as palavras do avô. Minha cunhada, moça de 19 anos, caiu doente muito depois do meu casamento com a sua irmã. A doença foi muito demorada e, em fins desta triste quadra de outono que devia levá-la, esperando em cada dia um desenlace fatal, toda a nossa família passava as noites perto dela. Devo dizer-lhe que esta querida amiga tivera sempre por mim a maior ternura, chamando-me constantemente para junto do seu leito. Eu vivia então na extremidade, da população oposta à que ela habitava. Eu repousava um pouco, entregue aos meus tristes pensamentos, porque bem previa que esta existência não poderia durar muito, quando, de súbito, e por 3 vezes consecutivas, fortes pancadas agitaram as portadas e a sacada, ambas fechadas com fechos de correr, e cujas janelas davam para pequeno pátio cercado de casas, sem aberturas para o nosso lado. Levantei-me, abri a sacada, os reposteiros e verifiquei que nada havia sido danificado. Mas tive o pressentimento de que minha cunhada acabara de expirar. Desci e teria andado apenas 20 passos na rua quando uma vizinha disse chorando: "Ela morreu." "Eu já o sabia", respondi. Carta de número 104. É seguramente estranho, fantástico, incompreensível, continua Flammarion. Uma encantadora mocinha que morre na mais tenra idade e cuja morte se manifesta por abalos furiosos, sacudindo janelas. Esses fenômenos físicos brutais lembram-nos o movimento da faísca, o movimento da eletricidade. Talvez que a comparação de todos os fatos estranhos nos forneça uma solução. Falaremos a respeito mais adiante. A minha banca de trabalho está sobrecarregada, no momento, numerosas observações deste gênero. Escrevia-me um leitor no princípio do meu inquérito. Abre aspas. Para corresponder ao seu desejo, formulei as suas perguntas aos 15 rapazes no meu curso de adultos. 13 entre eles responderam-me que tinham ouvido falar de fatos dessa ordem. 2, porém, declararam conhecê-los. Quer dizer que todo mundo, 13 ouviram falar e 2 deles conheceram esses fatos. Eis o principal. Foi um moço de 23 anos que me contou. Sua mãe ouviu uma noite, nas águas furtadas que ficaram por cima do seu quarto, um barulho formidável, semelhante a de uma pilha de madeira que aluísse, o que a despertou em sobressalto a mulher, e que continuou ainda durante alguns segundos. 3 dias depois, uma carta anuncia-lhe, provavelmente no mesmo instante, ela não havia notado a hora, um dos próximos parentes que havia falecido em Montbéliard. Foi só ao ter conhecimento dessa morte que estabeleceu correlação entre ela e o barulho que ouvira e do qual toda a sua família em vão procurara a causa na manhã seguinte. Se o senhor vir nisso qualquer interesse, estou à sua disposição para pedir informações complementares aos 2 mencionados rapazes e dar-lhe nomes, se a isso me autorizarem, do que não duvido. Então ela acredita que é um homem, Méliné, professor de Tiefone, Fogos, carta de número 178. Continua Flammarion. Outra manifestação material correspondente a uma morte reproduzo-a na carta recebida em março de 1899. Essa é a carta de 101.
quem assina é Texier, escriturário da Marinha, função de Ruelle, entre parênteses, Charente. Outra manifestação material correspondente a uma morte reproduzo-a em carta recebida em março de 1899. Eu e meu pai habitávamos o Icere. Um dos nossos amigos achava-se gravemente enfermo e todos os dias se aguardava o seu falecimento. Uma noite, depois de visitá-lo, deitamo-nos bastante fatigados, porque ele vivia a uma distância de 3 a 4 quilômetros da nossa casa. Estávamos ainda instantes apenas da cama quando se ouviu violenta pancada à cabeceira do leito, ao passo que um sopro imperceptível agitava as cortinas. Meu pai saltou da cama, exclamando: "Ah, morreu!" Viu que horas eram, vestiu-se às pressas para voltar à casa do seu amigo. O doente morrera no momento em que tínhamos ouvido a pancada e percebido o sopro. Garanto-lhe a exatidão do fato. Pode dizer que há aqui uma coincidência extravagante, que o móvel estalou, por acaso que os cortinados devem ter sido agitados por alguém. Pode-se dizer tudo que se quiser, mas o fato é o fato. E o fato é este. Quem assina é Texier. Continua Flammarion. Continuados, agitados por sopro imperceptível. Não, cortinados agitados por sopro imperceptível. Observei-o muitas vezes em minhas experiências com Eusápia Paladino. Olha que interessante. E com outros médiuns, como se viu em Forças Naturais Desconhecidas. Esse título será, durante muito tempo, aplicável a tais estudos. Eusápia Paladino, Forças Naturais Desconhecidas, é o nome da obra. Pensamos na eletricidade. Mas o que é eletricidade? Uma força desconhecida? Então, continuaremos a procurar. A carta seguinte interessante, quer dizer que o Camille Flammarion também estudou Eusápia Paladino? Eu não sabia. Gabriel Delane, né? Estranho. Eusápia Paladino foi estudada pelo Camille Flammarion. Pensamos na eletricidade, mas o que é eletricidade? Uma força desconhecida. Continuamos a procurar. A carta seguinte foi-me dirigida de Abretz Iseli, em 13 de abril de 1899. Meu bisavô materno, José Bardim, que morreu há 43 anos, na idade de 80, era um homem que havia conservado as tradições patriarcais e piedosas dos tempos passados. Tinha em Abrens uma tabacaria e desempenhava, ao mesmo tempo, as funções de secretário de Mairie. Todas as noites, no meio de sua numerosa família, fazia-se ouvir em alta voz a oração, em comum, em compartimento contíguo ao estabelecimento. Uma noite, cerca de 9 horas, quando toda a família orava, produziu-se um ruído extraordinário na loja, como se tivesse imprimido um abalo formidável apesar do balcão, fazendo ressoar ruidosamente as balanças de todos os objetos que nele se encontravam. Todos correram para o compartimento referido, procurando o motivo de tão insólito barulho. Com grande espanto, encontrou-se cada coisa no seu lugar. E nada de anormal se descobriu. Continuando a oração interrompida, ouviu-se novo estrondo, inteiramente idêntico ao primeiro. Diante da inquietação geral, meu bisavô recomendou que ninguém se movesse, acrescentando que tal barulho deveria ter sido provocado pela alma de um membro da família que acabara de falecer.
Esclareceu ainda que era provável que se tratasse de sua mãe, que vivia em Charavines, e recitou um De Profundis. Ora, De Profundis, recitou um De Profundis, deve ser uma oração para os mortos, né? Ora, durante esta noite, um portador, partindo de Charavines, que ficava a distância de 17 quilômetros, confirmou as previsões de meu bisavô, anunciando-lhe que sua mãe morrera. A hora do falecimento coincidiu exatamente com a hora dos ruídos, a véspera. Quem assina é Edex Chaux, proprietário em Abrens, Isere, carta de número 595. Bom, aqui são casos e mais casos, então a gente vai gotejando-os, né? Então nós estamos à página 250, né, após citar a carta 595, então nós vamos continuar essa mesma página e a seguinte. E este capítulo, ele termina a página 266. Então, ó, 251 até 266. Então, nós temos 15 páginas aproximadamente ainda. Nós rogamos a Deus, a Jesus, e acima de que continue nos abençoando, no sentido de permitir essas gotas de luz na forma de fatos, cautelosamente, lealmente anotados por Camille Flammarion e tantos outros pesquisadores da época de Kardec, para que cada um de nós saibamos que, se observarmos ao nosso redor, encontraremos fatos semelhantes. Num desses casos, dessas cartas, estatisticamente, um professor perguntou aos seus alunos, em relação a esses fenômenos aqui, né, que o Flammarion noticia, que me dizem? 13 deles disse, já ouvi falar. E 2 deles, isso aconteceu comigo, isso aconteceu na minha família. 15 pessoas questionadas, todos sabiam dos fatos, e 2 deles tiveram os fatos ocorridos nas próprias famílias. Então, esses fatos são de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as épocas. Conta-nos, Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, que aqueles homens, à época das cavernas, em diferentes pontos do globo, colocavam a entrada da janela, a entrada da boca da caverna, tipo de um altar, o esqueleto de alguém que morrera por ali, de tal forma a criar uma atmosfera de respeito, uma atmosfera de reverência, para que as almas daqueles que ali viveram anteriormente não atormentasse aqueles que estão ali vivendo com o corpo físico. Ou seja, se desde a pré-história, desde a época em que os homens ainda viviam em cavernas, havia necessidade de um altar de reverência aos mortos, logo a entrada da caverna é porque aqueles que por ali viveram, por ali passaram, certamente se faziam presentes para dar sossego, não assustarem, né? Não interferirem na rotina, né? Os índios brasileiros, tem uma pesquisa aí, não sei se isso acontece de modo geral, mas os índios brasileiros, a Índia ficou viúva, ou o índio ficou viúvo, o que se faz? Me parece que queima-se o índio, não sei. Ou pelo menos, se não se queima o índio, pega-se todos os seus objetos, coloca-se-os em uma canoa
vai descendo o rio e jogando. Joga um com reverência, joga outro com reverência, joga outro com despedida, como quem diz: maridão, foi bom enquanto durou. Minha querida, foi bom enquanto durou. Não retorque, não me perturbe. Deixa eu continuar minha vidinha. Né? Então, de alguma maneira, as pessoas percebem que a vida continua. Uns temerosos por não compreender, não se interessar em compreender o porquê disso. Né? É a nossa mamãe querida, nosso filhinho querido, desde que esteja conosco, porque se estiver do outro lado, ó, quero distância. Olha que coisa absurda, que dádiva, saber que a vida continua. É uma descoberta de se louvar, agradecer por saber disto. O que uma mamãe, o que um filho querido perde? Ou o que ele adquire quando deixa o corpo físico? Porque o temor do ente querido. Tem um caso que foi contado por um palestrante, aonde uma irmã, duas irmãs que se amavam intensamente, uma delas desencarna. E, como diz, a oportunidade, a saudade, a que desencarnou vem e se manifesta, aparece para outra. E quando ela abre os olhos e observa a sua irmã, ela, a princípio, fica muda, e diz: olha, mana, eu te amo, te adoro, continuo te amando, continuarei te amando, mas, por favor, não volte aqui, eu não quero saber de você por aqui. Se tiver que encontrar com você, do lado daí, fica daí, eu fico daqui. Olha que interessante, que fatos que nos levam a profundas reflexões. E com isso, nós nos despedimos e rogamos a Deus que nós possamos ser um tanto mais abertos às realidades que dizem diretamente a respeito a nós, porque afinal de contas a única certeza que se tem durante o período em que estamos aqui na Terra é que este momento do desenlace do corpo físico vai nos ocorrer, a semelhança do que fazemos quando iremos para uma viagem muito longa. É saber da cultura de um povo, é saber do clima, é saber do tipo de alimento que estiver ali disponível, para saber se dá para viver por ali. Eu, particularmente, estou comentando com vocês, eu não tolero peixe. Se eu tivesse que ir para uma região onde só tivesse peixe, frutos do mar, eu certamente iria desencarnar, se não houver pelo menos um vegetal para comer. Porque o cheiro que vem do mar, o nitrogênio que cai do céu, na chuva, que fica impregnado no peixe, que sai do mar, que causa náuseas. Não, se alguém comer um peixe ou um fruto do mar perto de mim, eu simplesmente não como, não me alimento. Uma vez minha irmã, querendo me agradar, me levou num restaurante chique, pegou um peixão bem grandão, e sabendo que eu não gostava de peixe, falou: olha, esse peixe foi preparado de tal forma que ele não tem cheiro de peixe. Para quem come peixe, não sentiu o cheiro do peixe, mas para eu que não como peixe, enfim, não consegui beber uma água, um refrigerante, porque o paladar está associado ao nariz, tanto é que quando a gente fica resfriado, a gente não sente o paladar. Então eu ia tomar uma água, dava a impressão que eu estava bebendo suco de peixe. Então esse comentário que a gente faz é para dizer que se todos nós somos imortais,
Tanto é que a nossa mamãezinha, a nossa irmãzinha, nosso irmãozinho, nosso amigo, nosso inimigo estão aí nos mostrando, através das obsessões, através dos gestos de amor, de se fazerem reconhecidos. Se eles estão vivos, nós também estaremos. Então não é interessante se saber deste universo? Tanto esforço desses pesquisadores, tanto esforço dos nossos entes queridos, nossos entes amados e de nossos inimigos em se fazerem mostrar para nós desta ou daquela maneira. Se reconhecemos a presença dos fantasmas sem nos entendermos, nós próprios também somos fantasmas divinos, que podemos até nos manifestar em duplos, né, em ambientes diversos. Então estamos lá visitando a nossa mamãe, nossa namorada, nossa esposa, nosso colega de trabalho. Há casos de pessoas que estão convalescentes, políticos, pessoas que tinham que votar uma determinada lei e que essa pessoa foi vista lá no parlamento. Todos o cumprimentaram, ele não falou com ninguém. Então, ao depoimento de vários parlamentares, isto foi motivo, alvo de notícia até nos jornais da época, além dos estudos dos psiquistas. Então, o indivíduo, esse rapaz me parece que estava com influenza, gripe espanhola. E, enfim, não era nem para ele estar lá, né? Porque, afinal de contas, poderia contagiar as pessoas se tivesse corpo físico. Mas, de qualquer maneira, todos o viram, porque o presidente precisava de apoio lá, de voto e tal. Então, como é que foi o desenrolar dele durante a votação ou não? E parece que a própria presença da pessoa ali mostrava, ele era declaradamente a favor do presidente. Então, olha só de onde que vem esses fatos. Duques, duquesas, príncipes, reis, políticos, mamães, papais. Tem caso de um pianista, de um indivíduo que fazia órgãos, fazia instrumento musical, órgão, com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade, e ele também se enfermou. E ele se ausentou alguns dias, ele terminou de fazer o órgão, mas faltou fazer a afinação do órgão. E o padre, o pároco, o cúria, estava na expectativa, sabia que o rapaz estava doente e aguardou que ele fosse lá terminar o serviço de afinação do instrumento musical, do órgão. E como o pároco morava próximo, quase que ao lado da igreja, ele escutou na noite em que esse indivíduo morreu. Só que o pároco não sabia, né? O órgão tocando divinamente, isso segundo a versão do pároco, né? E na residência do moribundo, as pessoas estavam ali sabendo que ele estava muito doente, e de repente ele, todo esparramado no leito, de repente ele levanta, se assenta na cama e diz: consegui, está feito, está perfeito. Vamos dizer, como que fosse uma conjectura, o órgão está afinado. Porque ele era muito responsável, estava preocupado com o serviço que ele estava inacabado, faltava afinar o órgão. Então o padre lá ouve a música, a igreja fechada, ele foi lá ver, estava tudo fechado, inclusive o órgão estava trancado à chave. O órgão foi afinado com ele trancado à chave. E na casa do produtor, da pessoa que confecciona a peça e afina, ele está lá todo desmanchado e todo entregue à convalescência. De repente ele levanta e diz: consegui, tudo certo. As pessoas perceberam que se tratava de uma reflexão profunda em torno de um tema que estava na mente dele. E só depois, em contato com o padre,
E sabendo dessa circunstância, é que se chegou à conclusão de que ele foi lá mexer no órgão quase que nos seus últimos instantes. E depois que ele disse que, a família diz que depois que ele disse, nossa, consegui, está tudo certo, ele morre. Então, meus irmãos, a gente vai contando esses casos que vão retornando à memória para mostrar que a vida continua. São fatos noticiados em todos os âmbitos da sociedade por pessoas que têm muito a perder em se expondo ao ridículo. Então saibamos que se somos imortais, vamos entender quais são os nossos potenciais, o porquê estamos aqui na Terra, de onde viemos, para onde iremos. Essa é a pergunta de todos os tempos. E nos dedicando a esse estudo, daremos caminho seguro ao que estamos fazendo e ao trajeto existencial a que todos estamos empenhados. Né? Muita paz, que Deus nos abençoe. Obrigado, Flamarion, a sua equipe, a Jesus, por essa permissão, porque sem a sua permissão nada é possível. Agradecemos a todos que nos dão atenção. Muita paz a todos.